Dr. Juan Llerena. Ah, tá. Dr. Juan, isso aí que a minha mãe falou. Genética e nanismo. Ele vai falar sobre genética e nanismo. Médico geneticista do Instituto Fernandes Figueira. IFF/F. E pesquisador titular da Fiocruz. Coordena o Centro de Genética Médica, o Centro de Referência para Osteogênese Imperfeita e o Centro de Referência para Doenças Raras no Fiocruz. Colaborador do Instituto Nacional de Genética Médica Populacional, coordena projetos de pesquisa nas áreas defeitos congênitos, déficit intelectual, genética comunitária e síndromes genéticas. Gente, disse não é um prazer. Uma mudança de roteiro de última hora. Creio que é mais oportuno do que sermos técnicos. Vocês vejam, essa apresentação são muitas palavras para uma pessoa só. Na verdade, nós somos médicos e atendemos pacientes. O que eu gostaria de comentar com vocês é um tema que eu venho conversando muito com organizações como a de vocês. Quando vocês se lembram do acidente de Chernobyl, que aconteceu na Rússia, foi um acidente nuclear, ocorreu em 1989 e conta de um despreparo geral pelo acidente. Uma pesquisadora, ela notou que os órgãos governamentais estavam, de uma certa forma, relutando, deixando em segundo plano as pessoas que sofreram exposição de radiação. Com isso, ela começou então a organizar essa comunidade de pessoas que foram irradiadas de uma forma onde ela começou a denominá-los de cidadãos biológicos. Significa que, a partir do momento que eles estiveram vivenciando aquele acidente, sofrendo as suas consequências, eles se empoderaram, se autodenominaram, trazendo para si um valor biológico, além da sua própria doença ou consequência dela. Com isso, começaram um movimento social de correr atrás dos seus direitos. Posteriormente, então, outros dois pesquisadores, eles, a partir dessa ideia, desse empoderamento que as pessoas passaram a ter para correr atrás dos seus direitos, eles começam a catalisar o espírito de que grupos afins, eles passam a ter o que é chamado de um biovalor. Então, é como se vocês tivessem uma moeda de troca coletiva, não pensando tanto no indivíduo propriamente dito, atrás de um benefício próprio a si, mas sim trazer o que seria um benefício coletivo a um grupo de pessoas que teriam o mesmo fim. Por que eu trago isso? Porque se a gente for ver as experiências que existem nos países desenvolvidos, hoje, organizações de pais, organizações de amigos e das crianças e de adultos que têm alguma condição rara, essa organização, ela tem um valor de uma troca em função da luta pelos seus direitos. Então, o movimento que se forma a partir de Todos Somos Gigantes, vocês vejam que não é um esforço somente para trazer benefícios individuais. Ela traz um benefício coletivo.
quando nós, pesquisadores, médicos, começamos a lidar com eventos raros, e nós somos pesquisadores e nós precisamos de vocês, nós precisamos trabalhar as nossas contrapartidas. Então, vocês não entram somente como um voluntário próprio de uma pesquisa, ou vocês entram como um voluntário para beneficiar um ou outro pesquisador. Vocês entram como uma entidade, sabendo que existe uma moeda de troca. Hoje no Brasil, eu digo já há alguns anos, as grandes mudanças políticas em termos de saúde, elas são demandadas pela organização civil organizada. Eu vou dar uma série de exemplos para vocês. O teste de triagem neonatal, o teste do pezinho, ele foi ampliado, por exemplo, no Rio de Janeiro para a anemia falciforme, que tem uma população negra muito grande, através da pressão da Associação das Mulheres Negras. Os tratamentos para as doenças raras, que é onde, eventualmente, daqui a alguns anos, vocês estarão também participando desse processo em função dos medicamentos que vão vir para a achondroplasia. Então, a introdução desses medicamentos na lista de medicamentos excepcionais do governo foram iniciados, militados pela Associação Civil Organizada das determinadas doenças. Por exemplo, como as doenças metabólicas. Então, com isso, mostra que, coletivamente, a ação individual ela é muito mais valiosa, ela é muito mais preponderante para mobilizar o poder público. Sejam por reuniões como essa de esclarecimento, sejam por movimentos onde impõe-se o direito da saúde e da educação universal, como diz a nossa Constituição. Então, a partir dessa premissa, quem passa a estar pressionado não são vocês, somos nós, profissionais na área de saúde. Então, nesse sentido, existem uma série de ações por parte dos especialistas, e aqui vocês encontraram alguns especialistas, que começam a se organizar no seu centro de referência de atendimento integral para o indivíduo com uma doença rara. Então, se vocês entrarem em qualquer site que seja através do Google, hoje existem centros de referência para atendimento integral, aonde passam a oferecer uma série de serviços que o SUS, de uma forma geral, não oferece, mas os centros de referência começam a oferecer. Então, são exames de alta complexidade, onde não é o caso da achondroplasia, mas existem muitas condições que nós não conhecemos a etiologia. E só poderíamos explorar a causa de uma determinada doença utilizando, por exemplo, plataformas de última geração de análise de DNA. Além disso, há possibilidade de vocês terem acesso a medicamentos ou centros de referência que possam tratá-los, possam orientá-los, prognosticá-los e, o mais importante, fazer o aconselhamento genético. Então, eu digo isso, que eu creio que esse tipo de movimento, de um lado, as organizações sociais, as organizações, as fundações, em pró aos indivíduos que têm uma condição genética, e, por outro lado, os centros de referência profissionais nessa área, elas são necessárias em ambas as mãos, e um complementa o outro. Porque nós podemos trazer um conhecimento e vocês trazem o mais importante, que é a questão dos seus filhos, dos seus entes, e poder trazer o melhor possível em termos de qualidade de vida. Então, esse é o primeiro aspecto, são os movimentos sociais organizados. Independe se é clínica privada ou clínica pública. A
A gente tem que utilizar um modelo como referência, e eu acredito que o nosso modelo, que é o Sistema Único de Saúde, ele funciona. Nós precisamos somente dinamizá-los participando. E eu vou dar um exemplo. Nós ficamos muito preocupados com o SUS e a gente procura uma clínica particular. Mas todos nós fomos ao nosso posto de saúde para vacinação, por exemplo. Você veja como a campanha de vacinação no Brasil ela é exemplar nesse sentido. A cobertura, dependendo do tipo de vacinação, chega a quase 95% no país. Por que não utilizar e dinamizar esse mesmo processo com relação às clínicas de família? No final do dia, quem vai tomar conta dos seus filhos acondroplásicos não precisa ser um especialista, precisa ser um pediatra bem informado. Então, esses centros de referência também, eles começam a catalisar um tipo de conhecimento e disseminá-lo através que seja do Sistema Único de Saúde. Ele é universal, ele é para todos e ele pode claramente, dentro da sua estrutura, permitir que todas as crianças, adolescentes e adultos sejam também tratados. Então esse é o segundo aspecto, é fortalecer o Sistema Único de Saúde. E por último, que talvez do ponto de vista do pesquisador seja o mais importante, é vocês se motivarem nessa organização e trazerem os pesquisadores em causa de vocês. Então, as grandes fundações no mundo conseguem arrecadar fundos de tal maneira a direcionar as suas pesquisas baseadas nos seus interesses. Essa é a grande força de uma fundação, de uma associação, que vocês podem, de diferentes formas, arrecadar um financeiro suficiente para investir em pesquisa, que é baseado no investimento em pesquisa que a saúde é promovida. Então, só para vocês terem uma ideia, a cada dólar que é investido nos Estados Unidos em pesquisa, eles economizam 5 dólares em saúde, em promoção à saúde. Então, temos que investir em pesquisa. E o Brasil é um centro de excelência para várias pesquisas. Então, é otimizar, capacitar as fundações, as associações, e nesse sentido, o Gigante para Todos, ele dá um passo à frente. Por quê? Porque ele começa a se organizar de forma a trazer informação atualizada, informação que tem um potencial de aplicação em breve, imediato, e o mais importante são consensos clínicos que possam ser disseminados a seus filhos, aos seus entes e assim por diante. Então, você tem a questão do cidadão biológico que passa a ter um papel na sociedade hoje muito mais importante do que ser um paciente. Você tem os centros de referência habilitados para cuidar dos eventos raros. Você tem a participação e a parceria das associações junto ao financiamento de pesquisa. E, por último, vocês têm o Sistema Único de Saúde, que ele é nacional. Ele é heterogêneo? Sem dúvida é heterogêneo. Ele tem altos e baixos? Tem altos e baixos. Mas, certamente, as pessoas que estão lá, eles têm uma qualificação nessa visão comunitária. E a gente tem que pensar nessa genética comunitária. E ela é fundamental. E ela que certamente vai poder dar um passo à frente na nossa organização social e de saúde, principalmente com relação aos eventos raros. Por último, vocês não podem esquecer, e isso é uma recomendação a todos que lidam com uma doença genética, procurem sempre o assessoramento genético e planejamento familiar. Isso é muito importante, porque nós estamos lidando com condições geneticamente determinadas e elas podem ser recorrentes. Isso é fundamental. Que não seja para vocês mais velhos, mas que sejam para os seus filhos. Seus filhos, tendo um assessoramento genético, eles poderão fazer decisões com relação a decisões reprodutivas muito bem esclarecidas e informadas. Ok? Então, eu estou sendo bastante breve, mas eu creio que é o momento certo para que a gente seja mais breve nas nossas apresentações com uma objetividade maior. Então, eu agradeço muito o convite de estar aqui com vocês. Eu espero que a gente tenha, tanto hoje como amanhã, um dia muito proveitoso. Tá bom? Muito obrigado.